Olá, gente. Bom dia. É, eu vou continuar o assunto de vocês a partir desse vídeo. Na aula passada eu já enviei um, então esse é a continuidade do primeiro vídeo da aula passada, né? Quando a gente estava vendo o momento em que os primeiros humanos eles vão começar a se organizar em sociedade, né? A criar leis, a se organizar para criar, dividir as tarefas e tal, e surge o Estado, né? O Estado, quando eu falo, é o poder organizado, né? Que nesse momento estava muito ligado à religião. E hoje a gente vai falar de uma civilização incrível, de uma civilização fantástica que até hoje desperta a curiosidade. Até hoje as pessoas estudam muito. Existe até uma leva de historiadores que são chamados de egiptólogos, porque eles passam a vida estudando o Egito, o Antigo Egito, que é uma das primeiras civilizações que vai surgir no mundo antigo, né? Mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo. Então, o Egito, quando se fala em Egito, nos vem logo à cabeça as pirâmides, as múmias, os tesouros fantásticos do Egito, enfim. Filmes que surgem o tempo inteiro, né? Muitas vezes fantasiosos, de terror, né? Sobre as múmias e tal, mas a gente vai ver todo esse processo. O Antigo Egito foi a primeira civilização que vai surgir na África, no Nordeste da África especialmente. Eu quero que vocês deem uma olhada no mapa do livro de vocês, onde vocês vão ver esse recorte muito bem desenhado da localização do Antigo Egito. O Antigo Egito ele está localizado no Nordeste da África, né, em pleno deserto, né? Então, o deserto do Saara é o lugar onde se desenvolveu essa primeira civilização. Você pode estar se perguntando como é que se desenvolveu uma civilização tão grandiosa, tão inteligente, em pleno deserto, não é? Então, uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção é dizer que essa civilização inteligentíssima que surgiu, que se desenvolveu nessa região, ela está na África, então era uma civilização negra, né? O Antigo Egito, é bom que se frise isso, foi uma sociedade negra, né? De africanos. E que nessa região onde eles estão localizados, no deserto do Saara, você pode estar se perguntando como foi possível desenvolver uma civilização tão rica, tão fantástica, em pleno deserto. O primeiro historiador do mundo que a gente tem notícia foi um grego chamado Heródoto. E Heródoto foi o primeiro historiador porque ele, como grego, ele visitou diversas civilizações de sua época e escreveu sobre elas. Então a gente sabe muita coisa hoje do Antigo Egito, da Fenícia, dos persas, dos gregos, por conta de Heródoto, que deixou esses registros, né? Então Heródoto tinha uma frase, quando ele visitou o Egito, ele disse essa frase que até hoje é bem conhecida, quando ele disse: o Egito é uma dádiva do Nilo. Uma dádiva é uma graça, é um milagre, né? Então, é um milagre do Nilo. E o Nilo é uma referência a um rio que corta, um grande rio, um dos maiores rios do mundo, que corta esse deserto do Saara, né? Então, existe deserto, a área é toda desértica, mas o rio Nilo corta. Ele nasce em Uganda, na região central da África, e ele deságua no mar Mediterrâneo. Então, ele atravessa o Egito inteiro, o Nilo. E o Nilo, como eu disse a vocês, as primeiras civilizações, quando os homens descobriram a agricultura e a criação de animais e passaram a se fixar num lugar, a condição essencial para poder desenvolver uma sociedade é ter água, né? A água era que garantia a sobrevivência, que garante a sobrevivência. Então, esses primeiros povos daquela região do deserto do Saara, eles vão se fixar exatamente na margem do rio Nilo,
né? Porque era com a água do Nilo que eles criavam os animais, que eles praticavam agricultura, que eles desenvolveram a sociedade. Então, e sobre o Rio Nilo tem uma questão muito interessante. O Rio Nilo ele tem um comportamento que, em uma determinada época do ano, as geleiras de onde ele nasce derretem, então ele aumenta o fluxo da água, ele fica com muito mais água, muito mais volume d'água do que normalmente. Então existe o que a gente chama de vazante do Nilo, ou cheias do Rio Nilo. Ele transborda além das suas margens e ele inunda a região todinha ao redor, passa-se meses toda a região alagada e depois ele vai voltando ao seu curso normal. Então, quando ele volta ao curso normal, toda aquela área que ele deu a cheia, onde ele inundou, está completamente irrigada. A região fica completamente úmida, né? E totalmente o solo fica totalmente rico porque o rio traz tudo que é nutriente, né? Resto de plantas, resto de animais. Então ele deixa aquilo ali em cima da água, aquela água inunda aquela região toda desértica, mas quando ela volta ao normal, aquela terra todinha ao redor, ela já está toda úmida, ela já está toda adubada naturalmente, então ela já serve exatamente para a plantação. É tanto que os egípcios eram um povo que tinha verdadeira veneração pelos sapos. Os sapos eram um animal sagrado para o Egito antigo, porque quando começava a aparecer sapos, era sinal de chuva e era sinal de que o Nilo ia transbordar. Então, aquelas populações que viviam ao redor do Nilo, elas se organizavam para se proteger da cheia, e esperavam o rio encher, e aí aguardavam a cheia passar meses inteiros, e depois começavam a produzir. Então, o sapo era um sinal de fertilidade, era sinal de riqueza, era sinal de abundância, né? É por isso que os egípcios eles tinham uma verdadeira veneração pelo sapo. O sapo era um animal sagrado porque representava que o Nilo ia transbordar, ia trazer vida, ia trazer fertilidade, né? Ia trazer riqueza. Então, essas sociedades que se formaram ao redor do Rio Nilo, elas vão começar a se organizar para conter essas cheias do Nilo, criando canais, criando represas, não é? Porque aí eles começam a recortar lugares para onde essa água pudesse escoar sem destruir tudo, e a partir daqueles regos, daqueles cortes, daqueles diques que eles faziam para guardar a água do Nilo e para direcionar a água para a água não destruir tudo, então eles desenvolveram e uma agricultura fantástica. E aí o Egito ele vai ser uma sociedade onde eles vão viver principalmente da agricultura do trigo, da aveia, da cevada, do arroz, né? São culturas agrícolas que eles vão desenvolver muito bem naquela região. E a partir daí vai começar a se organizar o Estado, né? Como eles vão dividir o poder nisso tudo? A sociedade egípcia era uma sociedade extremamente religiosa. Eles acreditavam em vários deuses, então eles eram politeístas. A palavra que vocês não podem esquecer. Eles eram poli, vem de vários, teísta, aquele que acredita. Então, aquele que acredita em vários deuses. O Egito, eles acreditavam em vários deuses, o que não quer dizer que eram errados ou que eram falsos, era coisa da cultura deles, era a maneira deles enxergarem o mundo. Então eles acreditavam em vários deuses, esses deuses estavam ligados à natureza. Por exemplo, o rio Nilo, para eles, era um rio sagrado, era um deus, porque eles adoravam o rio Nilo, porque o rio Nilo era quem trazia a fertilidade, a fartura, a comida para eles. Então eles tinham um verdadeiro respeito, veneração pelo rio. É muito bonito a gente perceber isso, porque a nossa sociedade ela perdeu essa capacidade de respeitar a natureza. Os egípcios não, eles tinham verdadeira adoração pela natureza. Eu acabei de falar do caso do sapo,
que é um animal que hoje é tão desprezado, as pessoas maltratam, e que é um animal tão bom, tão benéfico, que tira as pragas, né? Eles consomem os insetos, enfim. Então, e para o Nilo, e para o povo do Nilo, para o povo egípcio antigo, ele se via exatamente para indicar ou anunciar que ia haver cheias. Quando começava a chegar os sapos, eles sabiam que o rio Nilo ia vazar. Então, é, o Egito ele era uma sociedade muito religiosa, né? Todas as pessoas, a religião estava presente na vida dos egípcios, da hora que acordava até a hora de dormir. Eles viviam para a religião. E os sacerdotes, que eram os chefes dessas religiões, eles estavam muito ligados ao poder. Eram eles os chefes dessas tribos também. E a partir daí se criou a ideia no Egito de que os faraós, faraó é uma palavra que significa líder ou casa grande. A palavra faraó significa casa grande. Era o chefe máximo do Egito, era o rei principal, o imperador do Egito, era chamado de faraó. E o faraó era quem comandava tudo, porque os sacerdotes diziam que os faraós eram deuses. Acreditava-se que o faraó era um deus encarnado. Então, tanto que... E os próprios faraós acreditavam nisso. Eles acreditavam que eles eram deuses, que eles eram enviados dos deuses. Tanto que quando eles apareciam em público, geralmente eles usavam roupas completamente ricas e roupas muito cheias de adornos. As coroas dos faraós, né, tinham a serpente, que é a naja, que é aquela cobra do deserto, né, que abre aqui de lado como se fossem dois leques, né? É como se fossem os ouvidos. Então aquilo era o símbolo máximo do poder. E os faraós eram considerados esses deuses. Quando as pessoas viam um faraó aparecer em público, se deitavam no solo, botavam a cabeça no chão, como uma forma de reverenciar aquele deus, porque eles acreditavam que o faraó era de fato um enviado dos deuses. E aí a sociedade toda era dividida. Acima de tudo e de todos estava o faraó, que era um deus encarnado para eles. Abaixo do faraó estava a nobreza, que eram os sacerdotes, que eram os chefes, os governadores de cada região, né, que estavam abaixo deles, era a nobreza, os nobres que viviam ao lado dos faraós, os sacerdotes, os seus parentes. Então, esses eram considerados deuses, e abaixo o povo, os escravos, porque a civilização egípcia era uma sociedade escrava, né? O trabalho todo vinha de escravo. Então, todo mundo que vivia no Egito era escravo do faraó, era escravo do Estado, né? Então, era esse povo que construíam as pirâmides, era esse povo que fazia a agricultura, era esse povo que cuidava das vazantes do Nilo. Então, as pessoas todas todas no Egito estavam abaixo do faraó e da nobreza. Não tinha como se libertar disso, era escravo. E essas pessoas, como é que se conseguia escravo no Egito Antigo? A escravidão, nessa época, não era escravidão como houve aqui no Brasil depois, que ia se buscar na África esses escravos, porque eles já estavam na África. Esses escravos, eles eram tidos pela guerra. Então, quando o Egito guerreava com algum outro povo, aquele povo que perdia se tornava escravo daqueles que venciam. E aí eram obrigados a trabalhar para o Estado, para o Império Egípcio. Então, as pessoas, a escravidão a gente chama de escravidão por guerra, porque eles guerreavam para conseguir escravos, essa mão de obra para trabalhar nas construções, na construção de estradas, na construção de palácios, na construção de tudo, né? E aí os egípcios, eles desenvolveram o primeiro alfabeto, né? Eles foram tão inteligentes porque, além de eles desenvolverem a linguagem, eles desenvolveram um alfabeto chamado hieroglifos. Hieroglifos
eram aqueles desenhozinhos que a gente vê muitas vezes em filme ou em imagens do Egito, que a gente vê, a escrita não era como a nossa, deitada, ela era em pé, né? Então, cada símbolo daquele significava uma coisa. Por exemplo, o pássaro significava o faraó. Então, quando você vê uma escrita egípcia que tem um desenhozinho de um pássaro, aquilo é o faraó, tá se referindo a alguma coisa daquilo ali. E quem descobriu essa linguagem foi um historiador francês chamado Champollion. Champollion foi quem desvendou a leitura daquela escrita. Então a gente sabe muita coisa sobre os egípcios hoje porque eles deixaram escrito nas paredes dos templos, nas paredes das pirâmides, em todo lugar tem coisa escrita no Egito contando a história deles, enfim. Então hoje a gente fica aqui, a gente falou da importância do Nilo, de como surgiu, de como era a divisão da sociedade no Egito e como era feito o trabalho. Então na próxima aula a gente retoma. Se cuidem, estudem, vão ler o capítulo sobre o Egito e qualquer dúvida coloquem aqui abaixo do vídeo no grupo que a gente vai respondendo, tá bom? Um abraço a todos, vamos se cuidar, a pandemia está aí fazendo vítimas, aqui na comunidade já tem, então a gente tem que se ligar e tem que estar forte para quando a gente puder voltar às nossas atividades como antes. Um abraço a todos.